O problema que está colocado aqui é o problema da verdade no processo penal. O que eu quero dizer com isso? É, historicamente, a verdade no processo penal ela foi a ideologia dos sistemas inquisitoriais. O professor Paulo Busato, da Universidade Federal do Paraná, promotor de justiça, inclusive, ele levanta isso num livro, na verdade, num artigo que ele escreveu para um livro do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que fazia o debate do anteprojeto do novo Código de Processo Penal, que acabou ficando parado no Senado Federal. O professor Paulo Busato, ele sempre fez essa afirmação. Ele diz, olha, a verdade real é a ideologia do sistema inquisitorial, que libera o magistrado para buscar a prova onde ela estiver para provar a verdade real. Na verdade, no fundo, o que estava acontecendo é que os sistemas inquisitoriais entregam para o juiz a liberdade de até mesmo produzir prova para demonstrar a sua convicção. O Franco Cordeiro chama isso de prevalência da hipótese sobre os fatos. Eu crio uma hipótese mental, paranoica inclusive, e corro atrás das provas que vão fundamentar essa hipótese paranoica que eu formulei. Tá? O Franco Cordeiro deixa isso muito claro na sua obra e ela foi amplamente trabalhada a partir da Escola do Paraná. Então, esse problema da verdade que está colocado é um problema grave. Por quê? Porque a partir da Escola do Paraná, nos anos 2000, principalmente, a ideologia da verdade ela foi rechaçada no direito processual penal brasileiro por essa sua característica de ter fundamentado os sistemas inquisitoriais. Os processualistas penais eles passaram a não acreditar mais na ideologia da verdade real. E começou-se no processo penal a dizer, portanto, que nós não temos uma verdade real, que o que nós temos no processo penal é uma verdade formal, uma verdade processual, uma mera certeza processual. Nada semelhante à busca de uma verdade substancial. Agora, o grave problema disso é que há que se perguntar se a verdade ela pode ser atingida de alguma maneira, primeiramente. O Carnelucci dizia que o juiz... O Carnelucci ele teve um debate muito forte com o Eugênio Florian, né? E nesse debate com o Eugênio Florian, o Eugênio Florian dizia que sim, que o processo penal deve perseguir a verdade substancial e que o processo civil persegue a verdade formal. O Carnelucci dizia assim, não, todos eles, qualquer processo, seja civil ou penal, persegue a verdade substancial para atingir a verdade formal, a verdade processual. Isso, o primeiro Carnelucci, lá em 1925. Mas no final da sua vida, o Carnelucci mudou de opinião. O Carnelucci, já velhinho, em 1965, à véspera da sua morte, ele reviu esse entendimento para dizer que a verdade não pode ser alcançada nunca. A verdade nunca vai ser alcançada pelos homens. E ele dizia, olha, não existe a verdade, ou ela é a verdade ou ela não é a verdade, de modo que é artificial separá-la em verdade substantiva e verdade formal. Essa separação representa uma artificialidade. Então, a verdade ou é a verdade ou não é a verdade. Primeira coisa. Segundo, mas a verdade, ela não pode ser atingida pelos homens, dizia Carnegie. E por quê? Porque a verdade, ela não está nas partes, ela está no todo. O que ele quer dizer com isso? Quando eu falo da verdade de uma coisa, por exemplo, de um fato criminal, um fato que foi imputado a alguém pelo Ministério Público, para que eu diga com convicção, com segurança, que eu conheço a verdade daquele fato, eu não posso apenas dizer que conheço aquele fato. Eu preciso conhecer todos os fatos que não são aquele fato. Ou seja, todas as circunstâncias que cercam aquele fato.
E veja, é impossível para o cérebro humano conhecer todas as coisas. O que eu posso, na verdade, é conhecer positividades, mas negatividades nós temos grande dificuldade de entender. Então, eu conheço o que é o copo, mas eu não conheço todas as coisas que não são o copo. Eu conheço aquelas provas que foram trazidas aos autos, mas eu não conheço todas as outras provas que estão fora dos autos. Então, o conhecimento sempre é parcial, ele sempre é uma opção parcial. É aquilo que eu tomei conhecimento, excluindo tudo aquilo que eu não sei. Isso está no Sócrates, quando ele dizia que o único saber é o saber de não saber. Só sei que nada sei. Veja. Então, o saber humano, ele tem uma limitação. Se nós fôssemos máquinas de conhecer, nós ficaríamos tentando conhecer eternamente. Por quê? Porque quando eu conheço uma coisa, eu sei que eu não conheço outra, e não conheço outra, e não conheço outra, e não conheço outra, e a minha cabeça ficaria procurando eternamente conhecer todas as coisas, para só ao final, ao conhecer todas as coisas, poder dizer que eu conheço aquela. E isso é naturalmente impossível. Eu não posso fazer isso, nem vocês podem fazer isso. Então, nós temos que criar um limitador. Qual é o limitador? Em certo momento, nós tomamos uma decisão inconsciente de parar de tentar conhecer. Eu não posso conhecer tudo. Então, eu digo para mim mesmo: olha, o que eu já sei é suficiente. A partir daqui, eu vou ter que decidir. Eu vou ter que decidir com base nas informações que eu tenho nesse estado da coisa, porque eu não posso prosseguir conhecendo sempre. Eu sou um ser humano, eu sou um ser limitado, a minha cabeça é limitada. Eu não tenho condições de saber tudo. Então, a partir daqui, eu faço uma barreira, eu digo, parei de conhecer e vou tomar uma decisão. Vou tomar uma decisão que é uma aposta com base naquilo que eu sei até agora. Então, veja, toda decisão, ela não é fundamentada no conhecimento, ela é fundada na aposta, ela é fundada na crença que eu tenho de um saber que é parcial, que é limitado. O Carnelucci vai explicar isso para a gente com uma maestria fantástica, demonstrando exatamente isso. Veja, que toda decisão é uma aposta, que toda decisão é um ato de fé, é um ato de crença, porque o conhecimento completo é impossível, é um impossível. Eu tenho um furo no saber humano aí, e eu tenho que transpor isso. Imagina se eu chegasse num buffet e olhasse um arroz e um macarrão, e eu ficasse dizendo para mim mesmo: não, mas aquele macarrão ele tem uma cara bonita, aquele arroz também tem, e eu ficasse elocubrando mil e uma situações para poder descobrir se eu ia comer arroz ou macarrão. Eu não faço isso. Eu tomo uma decisão. Eu acho que o arroz está mais bonito, eu vou colocar arroz no prato. Se toma uma decisão, é uma crença, é um ato de fé. Pode ser que o arroz não esteja tão bom quanto estava o macarrão, mas você faz uma aposta. E toda decisão humana tem esse elemento de aposta, tem esse elemento de crença. Porque eu já cheguei no limite do saber, eu não tenho mais como saber, então eu faço essa aposta. Veja, o que o Carlos Lutz está dizendo, portanto? Que agora eu já comecei a transpor os limites do saber e entrei no terreno da crença e da aposta. E a aposta é um ato de liberdade, ou seja, ou seja, o decidir o decidir com base na prova dos autos não é não é um elemento de epistemologia, é um elemento de ética, porque a epistemologia é a ciência do conhecimento, só que a ciência do conhecimento tem limite. Chega um momento que eu vou ter que tomar uma decisão, que eu vou ter que agir. Por quê? Porque eu tenho que agir, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, eu tenho que agir com a minha liberdade. E a ética é o terreno da filosofia que estuda as escolhas, o livre-arbítrio. Veja, e esse livre-arbítrio é fundado numa crença. A gente pode acertar e pode errar. Todo mundo está sujeito ao erro.
Só que a gente tem que entender que, no fundo, o que está colocado é uma questão de crença, é uma questão de fé, é uma questão de liberdade, é uma questão de ética. Por, por que eu coloco tudo isso? Eu coloco tudo isso porque eu comecei essa fala dizendo que, originariamente, os sistemas inquisitoriais lançaram mão da ideologia da verdade e que, durante muito tempo, a verdade foi rechaçada pelos processualistas penais. Mas agora nós temos um retorno das teorias racionalistas da prova, principalmente a partir do maior centro de difusão existente sobre teoria da prova do processo penal na atualidade, que é a Escola de Girona, na Espanha. Então, vocês vão encontrar autores, né, como o próprio Tarufo, que era italiano, a Marina Gascon Abelin, também na Espanha. Vocês vão encontrar o Jorge Ferrer Beltrán, também na Espanha, e muitos outros autores, a Carmen Vázquez. É... Ou seja, todos esses autores que giram em torno da escola de Girona, que defendem o modelo racional de valoração da prova, onde eles colocam a verdade como uma direção, como um caminho a ser perseguido. Agora, veja, claro, eles são autores garantistas, autores pelos quais nós temos o maior respeito, que produzem têm uma teorização fantástica, maravilhosa e garantista, mas eles estão se encontrando no movimento circular com os antigos defensores do sistema inquisitorial, que também defendiam a verdade como sendo o critério da prova. O problema é que, quando eu coloco a verdade como critério da prova, eu, os defensores do sistema inquisitorial estavam, inclusive, dispostos a abrir mão do sistema de ilicitude de provas, dos direitos fundamentais, para atingir a verdade. Então, por exemplo, a tortura. O que é uma tortura para atingir a verdade? Ela é um meio para atingir a verdade. Se a verdade é o valor absoluto, a tortura está justificada. Se a verdade é um valor absoluto, a violação de domicílio está justificada. Se a verdade é um valor absoluto, qualquer violação de direitos fundamentais está justificada. E, ou seja, a verdade não é uma boa conselheira em matéria de processo penal e já mostrou isso. É por isso que as constituições criam critérios éticos. Quais critérios éticos? Por exemplo, direitos fundamentais. Por exemplo, ilicitude de provas, artigo 157 do Código de Processo Penal. Ou seja, criam critérios para delimitar até onde o poder punitivo pode ir em busca da verdade real. De modo que, hoje, nós temos a Escola de Girona, que procura a verdade e coloca a verdade a serviço do garantismo, mas isso nos causa, talvez, um certo mal-estar, pelo menos para nós que viemos de uma escola mais pós ou neo-carnelutiana, para nós que entendemos que a verdade é um impossível de ser atingido e que o que nós temos no processo é muito mais uma situação de um jogo formal onde as verdades processuais, como dizia o Foucault, são muito mais construções do jogo formal do processo do que verdades que estavam pré-concebidas antes dele. Foucault deixa isso muito claro. A verdade vai sendo construída no decorrer do processo. De modo que eu fico com Carmen Lute, fico com Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, fico com os autores que manifestam uma desconfiança muito grande com a ideologia da verdade, porque, embora aqueles autores garantistas que abraçam a ideologia da verdade como uma meta do processo, o façam hoje de maneira, digamos, bondosa, com bons motivos. Eu me recordo de uma frase de um filósofo do direito brasileiro, Agostinho Ramalho Marques Neto,
que se perguntava: quem nos salvará da bondade dos bons? Enquanto nós estamos justificando a verdade como um elemento garantista de prova, nós também podemos justificá-la como um elemento de busca de verdades para incrementação do poder punitivo. De modo que, do meu ponto de vista, que não é o único ponto de vista, não quero aqui ser absolutista e dizer que sou dono da verdade, muito pelo contrário, até porque estou colocando aqui uma desconfiança em relação a ela, que quero deixar claro que faço uma escolha ética, né, do meu ponto de vista, de que a verdade é algo perigoso de ser debatido dentro do processo penal. Os autores dos estándares probatórios estão propondo critérios. Critérios. Eu tenho que ter critério objetivo. O Alexandre Moraes da Rosa, ele utiliza, inclusive com a Janaína Matida, eles utilizam uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora do salto com vara. Todo mundo conhece essa metáfora que eles utilizam. Eles vão dizer os estándares probatórios são o salto com vara. Numa causa civil, você pode colocar a vara aqui embaixo, para você provar uma situação fática civil em direitos disponíveis, o salto que você tem que dar é muito baixo. Mas quando você está tratando com a liberdade do ser humano, você coloca a vara lá em cima. E aí o Ministério Público tem que fazer um salto muito alto, ele tem que superar um nível de prova muito mais elevado para demonstrar a culpabilidade no crime. Essa metáfora ela é ótima porque ela expressa exatamente isso. Veja, uma prova que faz um elemento informativo que faz prova no cível não faz prova necessariamente do crime. Ao contrário, é verdadeiro. Uma prova produzida com todas as garantias do processo criminal faz prova, faz muita prova no cível, mas o contrário não é verdadeiro. De modo que nós precisamos criar critérios, esses critérios ainda não estão colocados na nossa legislação, para garantir, né, que todos possam observar um salto com varas no mesmo patamar. O que nós temos hoje é uma teorização bastante elevada, bastante criativa em termos de estándares probatórios, claro, buscando, principalmente na doutrina norte-americana, que é uma doutrina já mais avançada nessa temática, essa questão. Não que os estándares probatórios, que o debate sobre estándares probatórios não estivesse colocado em outras legislações. Nós vamos encontrar nos autores italianos o debate sobre probabilidade, sobre possibilidade das provas do processo penal, um debate muito fantástico. Tá? Giovanni Brichetti, por exemplo, que tem a sua teoria das evidências no processo penal, ele trabalha essa questão de uma maneira muito profícua. Só que eles não utilizam, os autores italianos, a terminologia estándares probatórios. Eles trabalham essa questão muito mais no terreno filosófico, enquanto os norte-americanos conseguiram transformar esse debate filosófico num debate prático, principalmente colocando em palavras, colocando em linguagem o significado dos estándares probatórios, desde os mais básicos até os mais elevados, aquilo que nós chamamos de prova além de qualquer dúvida razoável no processo penal. Então, essa é a busca pela criação de mecanismos que possam garantir, já que nós não podemos atingir a verdade, que pelo menos nós tenhamos alguns critérios objetivos, legislados, que possam permitir a todos, não apenas as partes do processo, realizar a auditabilidade da sentença do juiz criminal, de modo a dizer que, se não todos, pelo menos grande parte da comunidade jurídica assinaria embaixo aquela decisão, seja ela condenatória ou absolutória. Isso poderia ter sido facilitado enormemente no nosso ordenamento jurídico se o Código de Processo Civil tivesse conseguido emplacar realmente o sistema de precedentes judiciais. De modo que o que nós vemos, enquanto o STJ tinha uma jurisprudência punitivista e conservadora, os tribunais de justiça seguiam e citavam as jurisprudências, os acórdãos, os precedentes do STJ de uma maneira mais efetiva. Hoje, nós ouvimos discursos de modelo. O STJ é outra coisa, que a gente decide diferente. Ou seja,
demonstrando que os tribunais de justiça nos estados que são mais conservadores têm uma tendência a negar o segmento ao sistema de precedentes estabelecido no STJ, mesmo sabendo que, constitucionalmente, o STJ é o unificador da interpretação do direito federal, o que é bastante grave. Nós estamos vendo aí uma ruptura, né, uma mudança de paradigma, onde a base do sistema judicial se rebela e se nega a aplicar direitos e garantias fundamentais que estão sendo reconhecidos cotidianamente pelos nossos tribunais superiores. Por quê? Porque nós não estávamos voltando ao modelo onde o legislador pré-definiu o valor da prova. Nós estamos construindo um modelo onde o legislador ele coloca critérios de valoração da prova. A valoração é do juiz. Quem vai analisar a prova dos autos é o juiz. Só que o que o juiz terá que fazer? Ele terá que alcançar patamares de estándares probatórios. Se não atingiu aquele estândar probatório, ele tem que rejeitar a denúncia, ele tem que julgar improcedente a causa. Se o Ministério Público foi capaz de superar o salto com vara, que nós mencionamos agora há pouco, então há uma condenação. Veja, então é muito diferente o antigo sistema tarifado de provas, onde o legislador decidia, e o sistema do livre convencimento, onde o magistrado decide e vai continuar decidindo, mas com critérios objetivos que garantam a auditabilidade pelos seus pares da sua própria decisão. Para auditável, porque na ciência o que vale? Na ciência vale que os seus pares, as pessoas que comungam de uma mesma linguagem, de uma mesma metodologia, possam reavaliar o seu trabalho e dizer que ele é consistente. Se eu não tenho critérios de reavaliação de auditabilidade, então eu fico confiando no arbítrio do um. E na ciência nós não podemos confiar no arbítrio do um, nós temos que confiar, pelo contrário, é exatamente no consenso de uma comunidade em torno de uma decisão. Se uma comunidade de iguais, entendidos os iguais como aqueles que comungam de um método, de uma teoria, eles têm, pelo menos majoritariamente em questões morais, como é o direito, um consenso a respeito do acerto de uma decisão, então é porque aquela decisão deve ser mantida. Mas quando a divergência é flagrante, então nós estamos diante de um problema que tem que ser equacionado. Isso a legislação brasileira não equaciona. E o que se busca com os estándares probatórios é, de alguma maneira, equacionar esse problema. Tem resistência? Tem. Sempre vai ter. Isso é normal. Resistência sempre vai ter. Agora, para ela passar para o primeiro grau de jurisdição, vai acontecer. Eu acho que é inevitável. Sinto Nelson de Miranda Coutinho, ele dizia isso lá atrás, quando ele foi da comissão do anteprojeto do novo Código de Processo Penal. Ele dizia, não basta a promulgação de uma nova lei, tem que mudar a mentalidade dos operadores do direito. Durante muito tempo, depois da promulgação do novo Código, os aplicadores do direito continuam pensando com a mentalidade do anterior. Então, não se efetiva um novo código apenas com a sua promulgação. Leva um grande tempo ainda para que as pessoas possam absorver. Talvez nós estejamos vendo, depois de 30 anos da Constituição de 88, o STJ, pela primeira vez, se apropriando dela, fazendo o discurso constitucional. Então, vai demorar um tempo. Quero lembrá-los que o Einstein, inclusive, dizia que é mais fácil quebrar um átomo, o núcleo do átomo, do que um preconceito.